Bem-vindo mais uma vez a mais uma aula sobre a história do povo hebreu. Já gravamos 4 aulas e estamos agora finalizando esta matéria com esta última aula, essa 5ª aula. Então que você possa acompanhar esta aula neste momento. Nós falamos na aula passada acerca de Jacó, que saiu de Berseba, foi para Padã Arã. Aí parou no meio do caminho, onde ele teve a visão da escada e deu o nome de Betel, casa de Deus. Ali Deus se revela a Jacó, toca em Jacó e Jacó sai dali transformado. Está no nosso vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, eu quero convidá-lo a assistir o nosso vídeo para que você possa ter o segmento dos ensinos que são ministrados da nossa matéria. Agora nós vamos falar da continuação de Jacó. Nós vamos falar agora dos filhos de Jacó, como que formou a nação de Israel, como que se iniciou a nação de Israel. Então, nós vamos hoje ter uma aula muito prática. Eu tenho certeza que você já deu uma lida no nosso material didático, você já deu uma lida lá, deu uma observada, e nós queremos ser um pouco mais didáticos nessa matéria agora, para encerrarmos aí essa matéria. Então, é muito bom você ler o nosso material antes das aulas, para você estar acompanhando com mais facilidade. Com a Bíblia aberta, nós falamos até o capítulo de número 29, então nós vamos falar do capítulo 29, a partir do versículo 32, que vai nos falar dos filhos de Jacó, como que começou a se formar os filhos de Jacó. Então, abra sua Bíblia no capítulo de número 29 e o versículo de número 32 a seguir. Vai do capítulo 29, do 32 até o 35, e depois você entra no capítulo 30, vai do 1º até o 24. Ali nós vamos relacionar os filhos de Jacó por nascimento, na ordem cronológica, que foi assim que se formou a nação de Israel. Então nós já vimos que Jacó foi tocado por Deus. Deus então agora muda o nome de Jacó para Israel. Ele tem o seu nome mudado pelo próprio Deus, e agora Jacó passa a reconhecer a Deus, não mais como só Deus de seu pai Abraão, seu pai Isaque, mas agora ele cumpre a promessa que nós falamos na aula passada, e ele passa a reconhecer o Deus de Israel. Então agora nós vamos falar sobre os filhos. Muito bem, Jacó se enamora por Raquel e ele vai até Labão, e Labão propõe que ele trabalhe 7 anos para casar com Raquel. Porém, após ele trabalhar 7 anos e chegar o momento dele casar com Raquel, Labão ele tinha 2 filhas. Tinha Raquel, que Jacó gostava dela, mas ele tinha também a outra filha por nome de Lia. A Lia era a filha mais velha, e era costume primeiro dar-se em casamento a filha mais velha, para depois casar a mais nova. Então vamos lá. Então nós temos aqui Jacó, temos aqui Jacó, né? Jacó vai até Labão, vai até Labão, que tinha 2 filhas. Tinha a filha mais velha, se chamava Lia, e tinha a filha mais nova, que se chamava Raquel. Ok? Então ele tinha a filha mais velha, que se chamava Lia, mas ele tinha também a filha mais nova, que se chamava Raquel. Então Jacó vai até Labão para pedir a mão de Raquel. Só que aí ele trabalha por 7 anos para Labão, e na hora de receber Raquel como esposa, Labão manda para a tenda a Lia, que é a filha mais velha. E Jacó, quando no outro dia, vê que a mulher com a qual ele se deitou não era Raquel, era Lia. E ele vai questionar Labão, e Labão pede para que ele trabalhe mais 7 anos para poder se casar
com Raquel. Então 7 anos, ó, com Lia, 7 anos por Raquel. Quando Labão entrega para Jacó a filha mais velha, Labão também ele dá uma serva para auxiliar a Lia, né? E a serva de Lia, ela se chamava Zilpa. Então vamos pôr aqui que a serva de Lia era Zilpa, tá? Então Lia tem uma serva por nome Zilpa. Ok? E Labão, quando Raquel também, depois de 7 anos, se casa com Jacó, Labão dá uma serva para ajudar a Raquel. E a serva que Labão deu para Raquel, ela se chama Bila. Então vamos colocar aqui. Serva, ó, Bila. Tá ok? E aí, tudo bem? Então nós temos Lia, que tem a serva por nome Zilpa, e Raquel, que tem uma serva por nome Bila, que foi dada por Labão para auxiliar as suas filhas. Então Jacó se casa primeiro com Lia, e junto com a Lia vem a serva Zilpa. Depois de mais 7 anos, ele se casa com Raquel, e vem junto com Raquel a serva Bila. E aí Raquel não lhe dava filhos, e a primeira mulher a dar um filho para Jacó, ela se chama Lia. Então nós temos aqui, vamos colocar aqui, a primeira, ó, a primeira que se chama Lia, né? Que era a mais velha, ó, de Labão. Vamos por aqui. A mais velha de Labão dá então o primeiro filho que nasce da união de Jacó com Lia, se chama Ruben. Então vamos ver aqui, ó, vamos colocar aqui agora, Ruben, ok? Ruben, ó, Ruben é o primeiro filho de Jacó, e eu vou colocar em vermelho aqui, ó. Primeiro, eu vou pôr em preto para ficar melhor, para ficar bem separado, ó. Primeiro filho. Então em preto é o primeiro filho de Jacó e o primeiro filho de Lia. Primeiro filho de Lia. E o tempo se passa e aí Lia novamente lhe dá um segundo filho, que é Simeão. Então aí nasce o segundo filho, ó, Simeão. O segundo filho de Lia e o segundo filho de Jacó. Então, segundo filho de Jacó. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou pondo assim, de vermelho e preto. Porque é o segundo filho de Lia e o segundo filho de Jacó. Então nós vamos colocar os filhos de Jacó em ordem cronológica com os filhos de cada mulher. Então temos aí o Ruben foi o primeiro filho, depois veio o segundo, Simeão, e aí veio o terceiro, que é Levi. Ó. Veio o terceiro, Levi. Ela teve o terceiro, Levi, ó. E depois veio o quarto filho, que é Judá. Ó, tá acompanhando aí? Judá. Então esses foram os filhos que nasceram de Lia. Ó. Terceiro, quarto. Terceiro, quarto. Então temos aí. Muito bom você ter isso em mente para entender sobre a nação. Tá? Lia já lhe tinha lhe dado 4 filhos e Raquel não lhe tinha dado filhos ainda. Então Raquel, ela se sentia muito mal. Por quê? Porque naquele período as mulheres, elas tinham que dar herdeiro para os seus maridos.
E Lia já tinha lhe dado 4 filhos e Raquel, até o prezado momento, não tinha lhe dado nenhum filho. Como Raquel não dava filhos para Jacó, então Raquel faz o quê? Raquel chama a sua serva, que era Bila. Raquel chama a sua serva, que era Bila, e diz para sua serva: Bila, deite com Jacó para que você traga filhos em meu nome, porque eu não estou dando filhos a Jacó. E Lia já lhe deu 4 herdeiros e eu ainda não lhe dei nenhum. Então se deite com Jacó, né, e você vai dar um filho em meu nome para Jacó. E assim fez Bila. Então nós temos aí a Bila, que se deita com Jacó. Então deixa eu colocar aqui, vou colocar a Bila de preto. Ó, temos aqui a Bila, ó. Bila, que era serva, né? Serva de quem? Serva de Raquel. Vamos colocar aqui, ó. Raquel, ó. Então Raquel pede para sua serva Bila que se deite com Jacó. E aí Bila dá para Jacó o seu 5º filho, por nome de Dan. Então aí nasce o 5º filho, que é Dan. Tá? Então Dan é o 5º filho de Jacó. Agora você vai entender essa marcação, ó. E o primeiro filho com Bila. Entendeu agora? Ó, com Bila. Então ele é o 5º filho de Jacó, mais o primeiro filho com Bila. Então ele teve 4 filhos com Lia. Raquel não lhe dava filhos. Raquel pede para sua serva Bila se deitar com Jacó. E vem o 5º filho, que coloca o nome de Dan. E Dan é o 5º filho de Jacó e o primeiro filho de Lia. Temos aí o primeiro filho de Lia. O primeiro filho de Bila. Só que aí eles ficam nesses filhos. E aí, novamente, a Bila se deita com Jacó. E a Bila dá mais um filho para Jacó, que é o seu 6º filho. E aí, o seu 6º filho, eles colocam o nome de Naftali. Ó. Naftali, que é o 6º filho de Jacó. Ó, 6º filho de Jacó e o 2º filho de Bila. Então temos aí Jacó com Bila, teve 2 filhos, né? E Raquel nada. Depois que Bila dá 2 filhos para Jacó, aí Lia, que era a filha mais velha de Labão, que casou com Jacó, pede para que sua serva Zilpa, então Lia fala para Zilpa se deitar com Jacó, porque ela parecia uma competição, né? Ela queria dar mais filho que as outras. Ela queria ter mais filhos. Então ela pede para a Lia, pede para Zilpa, que era a serva dela, se deitar com Jacó. E aí Jacó tem mais um filho que nasce da sua serva Zilpa, a pedido de Lia. Então temos aqui, ó, o 7º, que é Gade, ó, Gade. Então temos aqui agora Gade. Gade é o 7º filho, ó, 7º filho de Jacó, 7º filho de Jacó e o primeiro filho. E o primeiro filho de Zilpa. Então temos aqui agora Zilpa. Zilpa, que era serva de Lia. Ó, serva de Lia. Então temos Zilpa, que era serva de Lia. E concede o primeiro filho de Zilpa, porém, o 7º filho de Jacó.
novamente. Lia pede para Zilpa se deitar com Jacó pela segunda vez, e aí Zilpa dá o 8º filho para Jacó. E esse 8º filho, eles colocaram o nome de Azer. Então vamos lá, ó. Azer. Esse era o 2º filho de Zilpa e o 8º filho de Jacó. Olha aí. Olha aí. 8º filho de Jacó. E por enquanto, irmãos, Raquel, nada. Então imagine como Raquel se sentia desprezada, né? E olha que Jacó amava Raquel. Mas Raquel se sentia muito desprezada por não dar filhos a Jacó. E aí, depois do 8º filho, o que acontece? A Lia volta a engravidar de Jacó. Então a Lia, ela concede o 9º filho a Jacó. E eles colocam o nome de Issacar. Ó. Issacar. Issacar, ó. Vou fazer aqui, ó. Issacar. Issacar é o 9º filho de Jacó e o 5º filho de Lia. Eu entender? Esses números pretos são os números de filhos da mulher. Então, o 5º filho de Lia e o 9º filho de Jacó, Issacar. Issacar. E depois que nasce Issacar, aí vem o filho de número 10. E de quem vem esse filho de número 10? Também vem de Lia. Lia lhe dá mais um filho. E aí Lia dá mais um filho e eles colocam o nome de Zebulon. Ó, Zebulon. Zebulon. Zebulon era o filho de número 10. Tá em ordem cronológica. E o 6º filho de Lia. Ó, temos aqui mais um filho. Mais um filho de Lia. Então perceba que só Lia aqui, ó. Só Lia aqui já tinha dado 6 filhos para Jacó. Então Jacó teve 6 filhos com a Lia, que era a filha mais velha de Labão. Ele tem 2 filhas com a Bila, que é serva de Raquel, e mais 2 filhos com a Zilpa, que era serva de Lia. Então, só a Lia com a sua serva deu para Jacó 6, 7, 8 filhos. 8 filhos. Enquanto que Raquel, através de Bila, tinha dado só 2. E Raquel, nenhum. Então imagine o orgulho que Lia ostentava na tenda. Porque ela se considerava a frutífera, né? Enquanto que Raquel era a estéril, a que não dava filhos, a seca. E assim ela era um pouco desprezada. Porém, ela era a mulher que Jacó amava. Jacó amava Raquel. Mas mesmo assim, e aí Deus abre a madre de Raquel, e Raquel então passa a lhe dar o seu primogênito, que seria o primogênito da mulher que ele amava. Perceba que quando Jacó inicia a sua trajetória, ele vai trabalhar para Labão para casar com Raquel. O plano de Jacó, o amor da vida de Jacó era Raquel. Só que aí Labão lhe dá a filha mais velha, Lia, por esposa. Mas ele queria Raquel, ele amava Raquel. Então nasce o primeiro filho, o primogênito da mulher que ele amava. Quem foi o primogênito? O 11º filho aqui. Olha, foi José. Aí aqui, ó, nasce José. Ó, o filho de número 11.
filho do número 11, e o primeiro filho, ó, primeiro filho de Raquel. Agora entra Raquel, ó, agora entra Raquel. Raquel. Então agora nasce o primeiro filho de Raquel. E aí Raquel, já na sua, um pouco mais para frente, já com um pouco mais de idade, você vai ver aqui na palavra de Deus, então, no capítulo 29 de Gênesis, ó, isso aqui, ó, Gênesis, capítulo 29, do 32 ao 35, ó, 32, 35, e Gênesis, capítulo 30, aí vai do 1 até o 24. Ó, essas passagens aí, tá ok? Então nós temos aí o livro de Gênesis, do capítulo 29, do 32 ao 35, e Gênesis do capítulo 30, do 1 ao 24, tem toda essa relação de filhos. Porém, só vai até José. Não tem o último filho, que foi Benjamim. Então você vai encontrar o último filho que nasce de Raquel e intera a relação dos 12 filhos de Jacó no capítulo 35 de Gênesis e o versículo 18. Tá? Então você vai encontrar no capítulo 35 de Gênesis e o versículo 18. E ele recebe o nome, a princípio, de Benoni. Mas aí Jacó não quer colocar o nome de Benoni. E aí Jacó coloca o nome Benjamim. Vamos ler esse texto? Ó, Gênesis 35 e o versículo de número 18. Olha o que diz aí. 35, 18. Eu vou ler o versículo 16 para ficar de melhor interpretação, tá bom? Acompanha aí no seu texto. Gênesis capítulo 35 e o versículo 16 a seguir. Partiram de Berseba, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Raquel deu à luz um filho, cujo nascimento lhe foi penoso. Foi uma gestação muito complicada, um parto muito complicado, e foi muito penoso para Raquel ter esse outro filho aqui, ó. Ó, esse outro filho aqui, tá? Que a princípio, vamos deixar aqui ainda assim, então, esse segundo filho de Raquel aqui, ó, foi muito penoso para ela ter esse filho. Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 17. Tendo ela trabalho em seu parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois também este filho terás. A parteira tranquiliza Raquel. Fique tranquila, que esse filho você vai ter também. Você vai ter esse filho. Tá? Pode ficar sossegada. Mas você vai ler no versículo 18: ao sair-lhe a alma, porque morreu. Ela morreu no parto. Então temos aqui Raquel, que ela acaba morrendo no parto. Então, ao sair-lhe a alma, é uma expressão de que ela no parto havia falecido. E o texto é bem claro: ao sair-lhe a alma, porque morreu. Aqui nós temos um versículo que nos denota uma situação que ao morrer a alma sai do corpo. Mas a gente vai falar sobre isso em outras matérias, tá ok? Então, ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni. Então, chamou-lhe Benoni. Benoni significa filho da minha dor. Filho da minha dor. É Benoni. Por causa da dor que Raquel passou para ter o filho. Só que o seu pai, Jacó, aí diz assim, ó, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Só que Jacó disse, não vai se chamar Benoni, filho da minha dor. Ele vai se chamar
Benjamim, tá? Benjamim. Aí coloca o nome de Benjamim, tá? O pai lhe chama Benjamim. Por quê? Porque não é filho da minha dor, é filho da aflição. Então, Benjamim significa filho da aflição. Aí coloca o nome de Benjamim. Então, aí nasce Benjamim, ó. Benjamim, né? Ben é filho, Jamim, aflição. Então, filho da minha aflição. É o 12º filho. E aqui nós fechamos os 12 filhos de Jacó que vieram a formar a nação de Israel. Então, nós temos aqui, ó, a nação de Israel. Ó, isso aqui Israel. Então, é a nação de Israel. Então, nós temos aqui, no Gênesis 29 e 30, os filhos de Jacó, que seriam conhecidos como as 12 tribos de Israel. Então, quando se fala em Israel, está se falando dessas tribos aqui. Tá ok? Então, aí que começa a história de Israel. Então, a partir da mudança do nome Jacó para Israel, aí eles passam a ser conhecidos como os israelitas. Ó. Israelitas. Eles passam a ser conhecidos como os israelitas. Então aí nós temos a formação da nação de Israel. Aí na nossa apostila, se você der uma examinada aí na nossa apostila, você então vai encontrar sobre essa formação, né? E aí então a nação aqui, os filhos de Jacó estão crescendo, Jacó está continuando a sua vida, porém acontece uma fome na região, uma fome, e devido a esta fome, eles vão parar no Egito. Eu não vou entrar na história sobre José, porque José aqui, ó, José, ele tem uma história à parte, né, em especial, porque José, ele é vendido pelos seus irmãos, José vai para o Egito, e nós não iremos falar sobre José neste momento, nós vamos se ater apenas à história dos hebreus, aos pontos dos acontecimentos da nação, porque nós vamos ter uma matéria que nós vamos voltar a falar de José. Nós vamos voltar a falar de José. Então, neste momento, eu não vou entrar na história de José, porque senão não vai dar para nós encerrarmos esta matéria hoje. Tá ok? Então, eu não vou entrar nesse assunto de José, mas nós vamos voltar nele. Nós vamos ter matéria e vamos voltar nele. Então, aí eles vão para o Egito. José já estava lá como governador do Egito, né? Os irmãos que já leram a história, quem não leu, fique com essa síntese. José é vendido como escravo para o Egito pelos seus irmãos, e ele vai parar no Egito. Lá no Egito ele vai parar na casa de Potifar. Da casa de Potifar ele vai parar no cárcere da prisão. Depois de alguns anos do cárcere da prisão, ele pega e é retirado do cárcere da prisão, por causa de um sonho que o faraó teve. Ele discerne o sonho de faraó e é colocado como governador do Egito. E no período de seca, depois de 7 anos de fartura, e no período de seca, né, então aí José, como governador, recebe a comitiva de seus irmãos que vão até o Egito atrás de alimento. Nessa ocasião, Jacó recebe eles, depois ele se revela para os seus irmãos que ele era o José que eles tinham vendido, né? O Jacó achava que ele estava morto, porque os irmãos tinham mentido que ele tinha morrido, e aí eles veem que ele está vivo, e por causa de José, que abre um caminho, um precedente para que eles possam ir e estar no Egito, e eles vão para o Egito, e lá eles são colocados em umas terras muito boas, e lá eles são muito prósperos, porque o faraó, ele era muito amicíssimo de José.
E por causa de José, toda a nação de Israel, os 12 filhos, eles eram abençoados no Egito. Mas pastor, se o faraó era amigo, por que que eles se tornaram escravos no Egito? Sim, meus irmãos, só que o que que acontece? Quando eles vão para o Egito, quando eles estão lá no Egito, né? Eles estão lá no Egito, ó, o que que acontece? Eles são abençoados lá, eles ganham muita coisa, só que Jacó, ele morre. Então, lá no Egito, ó, Jacó morre, José morre, ó, José morre, Faraó morre, e diz a palavra de Deus que morre todos esses camaradas aqui, ó. Rubem morre, Simeão morre, Levi morre. Eu estou falando dos cabeças da família, não estou falando do povo, né? O povo é lógico que os filhos prosseguem, os filhos dos filhos vai, mas a Bíblia nos diz que todos morrem, todos morrem. Então, lá no Egito, eles encontram a morte, porque todos morrem no Egito. E depois que todos morrem no Egito, então aí diz a palavra de Deus que levanta um outro faraó. Ó, olha a palavra de Deus, vai movimentando a sua Bíblia aí, até o livro de Êxodo, capítulo 1. Ó, Êxodo 1. Êxodo capítulo 1, né? Shemot, vai aí na Torá, no Pentateuco, abra no livro Shemot, e em Shemot, no capítulo de número 1, no versículo de número 6, versículo 6, olha o que diz. Faleceu José e todos os seus irmãos, ó, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, a geração que entrou do Egito, faleceu todos. Faleceu Rubem, faleceu Simeão, faleceu Levi. A tribo, os povos, a descendência continuou. Mas os cabeças, os filhos de Jacó que adentraram o Egito, morreram todos. Olha, faleceu todos. Versículo 7. Os filhos de Israel, de Jacó, os filhos de Israel, no versículo 7, porém, frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Olha como Deus prosperou esses 12 aqui no Egito. Eles entraram com uma certa quantidade de pessoas no Egito e Deus prosperou eles, né? José era governador, amigo de Faraó, eles cresceram, começaram a estudar, mas aí Jacó faleceu, José faleceu, todos os filhos de Jacó faleceram, e aí até o Faraó faleceu. E aí, olha o que diz aqui o versículo de número 8. Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Pronto, versículo 8. Então se levantou um novo rei no Egito, que não conhecia José, tá? Existem alguns historiadores que dizem que esse rei que se levantou no Egito não era da descendência do faraó que era bom para os judeus, que ele não vinha dessa descendência, que foi um outro rei, tanto que ele não é chamado aqui de faraó,
Percebeu no texto que não é chamado de Faraó? Ele não é chamado de Faraó, ele é chamado de rei. Então, muitos historiadores dizem que após a morte de Faraó, o filho de Faraó que antecedeu ele, não conseguiu vencer a luta contra um rei que se levantou para conquistar o Egito. E aí, vindo esse rei, conquistou o Egito, e aí esse rei não conhecia José, porque se fosse alguém da descendência de Faraó, com certeza ia conhecer a história de José, quando José se tornou governador, quem eram os judeus, como que os judeus foram para lá, porque o Faraó e todos os egípcios conheciam a história. Mas quando vem esse rei que conquista o Egito, então que esse rei não conhecia José, não conhecia a história, e aí ele ficou com medo dessa nação, porque ela era muito grande, poderosa, e ele ficou com medo deles tomar o reino do Egito dele, e aí ele faz o quê? Ele escraviza toda a descendência de Jacó, se torna escravo no Egito, tá? Olha o que diz o texto aqui. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Então se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Disse ele ao seu povo, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique vindo a guerra, ele se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e saia da guerra. Então ele tinha medo de que esse povo fosse contra ele. Tem mais algum outro lugar que fala sobre? Sim, Estevão falou sobre isso. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, vamos lá? Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, que Estevão fala disso. Estevão fala acerca disso em Atos, capítulo 7. Deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Discurso de Estevão. Atos, capítulo 7. Deixa eu ver aqui qual que é. Estamos em Êxodo, né? Primeiro. Deixa eu ver direitinho. Vai abrindo aí. É em Atos capítulo 7. Deixa eu ver qual que é o versículo aqui. É o 17 e o 18. Achei. Atos capítulo 7, o versículo 17 e o versículo 18. Olha o que Estevão, porque aqui, irmãos, é o discurso de Estevão. Em Atos capítulo 7, Estevão está discursando. E no discurso ele conta sobre a história que aconteceu com os hebreus lá, com os judeus lá. E aí ele vai falar no versículo 17 a seguir, aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Versículo 18. Então se levantou outro rei que não conhecia José. Aquele, usando de maldade contra o nosso povo, maltratou os nossos antepassados, a ponto de forçá-los a abandonar as suas crianças para que não se multiplicasse. Tá vendo? Então, eles falam que levantou um outro rei. Não fala que levantou um outro faraó. Mas levantou um outro rei. Então, alguns historiadores dizem, existe essa interpretação, de que veio um rei de fora e conquistou o Egito. Já tem aqueles que dizem que não, que foi a descendência de Faraó mesmo. Ele não conhecia José, ficou com medo do povo e aprisionou. Se foi um descendente de Faraó ou se foi um outro rei que veio de fora, não muda a questão de que realmente um rei que não conhecia José, ou um faraó que não conhecia José, que aprisionou e tornou eles escravos no Egito. E eles ficaram escravos no Egito por mais ou menos 400 anos. 400 anos. 400 anos escravos no Egito. E aí o tempo se passa,
imagine que eles acabaram se misturando aos egípcios, esta geração toda faleceu, não se tinha mais ninguém dessa geração, e aí lá na frente eles clamando por uma libertação, no período dos juízes ainda, né? Eles clamando por uma libertação, aliás, antes dos juízes, que o juiz está bem mais para frente. Então, eles clamando por libertação, aí então Deus levanta Moisés, né? Moisés, quando ele nasce, ele é escondido, porque o faraó manda matar todas as crianças recém-nascidas, e ele é posto então num cesto no rio. Aí vai a filha de faraó, encontra aquele cesto no rio, leva para casa, a própria mãe de Moisés vai amamentá-lo. Você já conhece esse período histórico, depois vamos falar disso também quando nós entrarmos sobre os homens fontes do Antigo Testamento. Quando nós for falar dos homens fontes, nós vamos falar de José, vamos falar de Moisés, vamos falar desses homens que foram os preeminentes na história. Então, por enquanto, eu estou só dando uma síntese, tá ok? Mas em outras matérias nós vamos retornar para falar sobre isso. Então, Moisés vai no Egito, liberta eles. Você já assistiu você já assistiu os vídeos? Nós já gravamos uma aula, falamos sobre as 10 pragas do Egito, né? Na matéria que nós fizemos. Falamos das 10 pragas do Egito, quando nós estudamos aí o Pentateuco, se não me falha a memória. Então nós já falamos disso aí. Aí Moisés vai lá, retira o povo atravessa o Mar Vermelho, vai para o deserto. No deserto eles param no Monte Sinai, e lá no Monte Sinai, o que acontece no Monte Sinai? Deus agora vai dar leis para que eles obedeçam e façam a vontade de Deus. Lá no Monte Sinai, Deus dá visão a Moisés, Deus fala com Moisés, lhe dá toda a planta do tabernáculo para que Moisés levantasse um templo, para que Deus habitasse no meio do seu povo, lá em Gênesis capítulo 25, Êxodo, em Shemote, aqui em Shemote no capítulo 25, você vai encontrar estas passagens. Quando nós estudamos o livro de Shemote, passamos por essas passagens. Então você vai encontrar lá no capítulo 25, né, do 26 em diante, falando sobre o tabernáculo. E aí ele recebe a tábua dos mandamentos, Deus escreve os mandamentos. Só que quando Moisés vai descer com os mandamentos, esta nação, não esses principais, né, porque eles já morreram no Egito, mas os seus sucessores, os que nasceram na escravidão, eles não conheceram a Deus como esses aqui conheceram. Eles só viram os sinais de Deus que os tirou do Egito e os conduziu pelo deserto. Então eles fizeram lá um bezerro de ouro, começaram a adorar um bezerro de ouro. Moisés desce, vê eles adorando aquele bezerro de ouro. Se eu não me engano, está lá no capítulo 32 de Êxodo, tá? Você chega lá no capítulo 32 de Êxodo, onde fala que eles estão adorando, todas essas tribos, adorando o bezerro de ouro. Moisés fica revoltado, aí Moisés quebra a tábua dos mandamentos, né, as pedras dos mandamentos, a tábua, né, pedra. Ele quebra as pedras dos mandamentos, e aí ele manda derreter aquele bezerro de ouro, até se tornar em pó, coloca na água e faz eles beberem ainda a água com aquele pó do ouro do bezerro que eles fizeram, que eles levantaram. Quando Moisés desce, que eles estão nas suas orgias, com os deuses, adorando o bezerro de ouro, no pecado de idolatria, aí Moisés dá um brado: quem é do Senhor, passe para trás de mim. E aí temos naquele evento, aqui no capítulo 32, tá? No capítulo 32, Êxodo capítulo 32 e o versículo de número 26. Êxodo 32, 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é de Yahweh, venha a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Versículo 27. Então ele lhes disse: assim diz Yahweh,
o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Olha o versículo de número 28. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e morreram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Então disse Moisés: hoje fostes separados para o Senhor, pois cada um foi contra seu filho e contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. Então nós temos aí o dia que Deus levanta, chama para si o sacerdócio nacional, que era a tribo de Levi. Por causa da atitude de Levi naquele momento, ela é separada naquele momento, em Gênesis 32, como a tribo sacerdotal. Então temos aqui a tribo de Levi, ó. Levi, sacerdócio nacional. Por que sacerdócio nacional? Nós vamos fazer uma matéria que vai tratar desse assunto quando estudarmos Hebreus. Vamos falar do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e o sacerdócio segundo a ordem dos levitas. Existiam duas ordens sacerdotais, duas ordens sacerdotal. O que é ordem? É ofício, segmento de ofício. Então tinha o sacerdócio nacional, que era o levítico, ó, tinha primeiro sacerdócio levítico e o sacerdócio segunda ordem Melquisedeque. Qual é o sacerdócio segundo a ordem Melquisedeque? O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é o sacerdócio universal. Então temos aqui, ó, o sacerdócio universal. E o sacerdócio levítico era o sacerdócio nacional. Ok? Era o sacerdócio nacional. Então temos aqui o sacerdócio universal, o sumo sacerdócio, que não estava preso à nação. Esse sacerdócio era um sacerdócio que atingia todas as famílias da terra. Lembra das aulas passadas que nós estávamos falando que Deus chama Abraão para alcançar todas as famílias da terra? Depois vem Isaac alcançar todas as famílias da terra. Vem Jacó alcançar todas as famílias da terra. Porém, quando chega aqui em Israel, eles no Monte Sinai se perdem no pecado de idolatria. Quando eles se perdem, agora Deus precisa restaurar a nação. Para restaurar a nação, então é colocado sobre a nação o sacerdócio nacional. Esse sacerdócio nacional era para ministrar para a nação. Então eles não ministravam e nem alcançavam todas as famílias da terra. Eles só alcançavam a nação de Israel. E dentre eles tinha o sacerdócio universal, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele tinha uma autoridade a mais, tanto que só ele podia entrar no Santíssimo Lugar. Por exemplo, Moisés era sacerdócio universal, porque não tinha se levantado ainda a tribo de Levi. O sacerdócio nacional passa a existir em Gênesis capítulo 32, ali no Monte Sinai, quando eles são separados. E quando começam os cultos cerimoniais do tabernáculo, aí essa tribo de Levi é separada para exercer esse sacerdócio no tabernáculo. No tabernáculo. Eles não exerciam sacerdócio em lugar nenhum. Deu para entender? Por isso que se chama sacerdócio nacional.
Como a nação de Israel só tinha Jerusalém para adorar o Senhor, era só um templo de adoração, então o sacerdócio era um sacerdócio vinculado ao templo da nação, só ministrava para a nação. Mas o sacerdócio nacional, ou universal, não era ligado a local. O sacerdócio universal alcança todas as famílias da terra. Tá ok? Deu para entender? Então, tem esses dois sacerdócios. A linhagem do sacerdócio nacional, a linhagem aqui, ó, é Levi. Ó, a linhagem aqui é Levi. A linhagem aqui é Levi. Tá? Mas a linhagem do sacerdócio universal, a linhagem aqui é Judá. Tá bom? Nós vamos ver isso aqui melhor mais na frente. Então temos aqui a linhagem de Levi e a linhagem de Judá. O sacerdócio nacional, a linhagem é Levi. O sacerdócio universal, a linhagem é Judá. Como nós podemos definir que a linhagem do sacerdócio universal é Judá? Por causa de Jesus Cristo. Ó, Jesus, ele veio de qual descendência? Ele veio da descendência de, Judá. Judá. Jesus, Jesus, sacerdote segundo a ordem Melquisedeque. Melquisedeque. Segundo a ordem Melquisedeque. O sumo sacerdócio Melquisedeque, sacerdócio universal. Então vem de Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá. Porque se não existisse o sacerdócio universal, Jesus tinha que ser levita. Ele não podia ser da tribo de Judá, ele tinha que ser de Levi, porque só Levi era sacerdote. Só se podia levantar sacerdócio da tribo de Levi. Se você não fosse da tribo de Levi, você não podia ser sacerdote. Só que a tribo de Levi era um sacerdócio nacional, só ministrava para a nação. E Jesus não veio para ministrar para a nação. Jesus veio para alcançar todos os homens da terra. Jesus, ele tem um sacerdócio que alcança toda a terra. Então, ele vem do sacerdócio universal, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí temos o exemplo de Melquisedeque. Sem início de dias, sem fim de dias, sem genealogia. A Bíblia diz que é sem genealogia. E nós vamos estudar ele quando fizermos a matéria de Hebreus. Quando fizermos a matéria das epístolas gerais e Hebreus, nós vamos entrar sobre este tema. Então não se preocupe que nós vamos falar mais sobre isso mais na frente. Então essa é a história da nação, a história da nação de Israel. Então esse é um período histórico que você tem que conhecer, tá? Aonde surgiu o sacerdócio levítico. Surgiu porque o povo se desviou na idolatria, adoraram o bezerro de ouro, e Levi ficou ao lado de Moisés, obedeceu às ordens de Moisés, foi separado nação, o sacerdócio nacional, para auxiliar a ministração do sacerdócio na nação. Depois disso, que eles ministraram, aí entramos aí no período dos juízes, né? Houve o período dos juízes, que nós já estudamos. Depois veio o período dos reis, nós também já estudamos, não há por que nós nos atermos a falarmos mais acerca disso. Então tem o período dos reis, e aí teve o reino unido dentro da monarquia, onde começa o primeiro rei por nome Saul. Então aí Israel pede um rei, aí vem o primeiro rei Saul, não passa nos testes de Deus, né? Deus faz 3 provas em Saul. Na primeira ele passa com louvor, na segunda prova ele não passa, na terceira prova não passa, e ele então ele é posto de lado, e Deus
não aprova o reinado de Saul. Nós falamos na aula passada, volta nos vídeos lá atrás que você vai ver sobre isso. Aí depois de Saul veio Davi, temos aí Davi. Depois de Davi, nós temos aqui Salomão. Temos Salomão, esse aqui é o período do Reino Unido, quando Israel estava coesa, Israel estava unida, diante do rei. Mas quando Salomão morre, aí nós já vimos em aulas passadas que quando Salomão morre, há uma divisão do reino. Então, Israel, o primeiro império que subjugou Israel, que o levou a cativeiro, foi o Egito. Então veio o Egito, que levou ele a cativeiro por 400 anos, eles se tornaram escravos lá do Egito por 400 anos, por um rei que se levantou lá no Egito e escravizou-os. Depois do Egito, eles se tornaram uma nação forte, porque Deus estava com eles, porém, depois de Salomão, eles se dividiram, entre reino do norte e reino do sul. Jeroboão reinou sobre Israel no norte, com 10 tribos, e Roboão reinou no reino do sul, que se tornou aí o reino de Judá, com 2 tribos. E quem é que permanece fiel a Deus em Judá? Aí temos aqui o sacerdócio, Judá permanece firme, não se divide, aceita Roboão, filho de Salomão, como rei, permanece fiel. Judá e Benjamim. Benjamim. Nós já estudamos isso nas aulas passadas. Então, Benjamim e Judá permanecem firmes. E há um mistério aí. Lembra dos espias que Moisés mandou espiar lá a terra? Josué mandou espiar a terra, tá lembrado? Daqueles 2 espias? Só os 2, Josué e Calebe. Faça como dever de casa, procure a tribo dos 2 e você vai ter uma surpresa. Josué e Calebe, que creram na promessa e foram os únicos 2 que permaneceram. Assim como só 2 tribos permaneceu, só os 2 permaneceram. Agora descubra de que eles são. Só vou dar uma dica. Um deles era da tribo de Benjamim. Tá? Só uma dica. Então aí temos a divisão do reino. Tá? A divisão do reino. Temos a divisão do reino, da nação, que ocorreu em 931 antes de Cristo. Então, no ano 931 antes de Cristo, o reino aqui se dividiu, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. As 10 tribos que foram para o lado de Jeroboão voltaram a adorar bezerro de ouro, se desviaram e Israel se tornou idólatra mais uma vez. Deus, ele fica irado com Israel. Israel é cheio de altas divindas, vai e vinda, uma hora adora, outra hora não adora. Israel uma hora está, e Deus permite que venha agora, depois do Egito, dos egípcios, aparece agora em cena os assírios. E os assírios levam agora Israel cativo no ano 722. No ano 722 a.C., os assírios levam Israel cativo, porque Israel se tornou idólatra e Israel vai cativo no ano 722. Depois, Judá e Benjamim ainda permanecem fiéis ali em Jerusalém, porém o reino de Israel foi cativo pelos assírios. E aí nós temos, depois dos assírios, que vem Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Aí entra em cena a nação babilônica, e aí Deus permite que a nação babilônica leve cativo também Judá e Benjamim, e aí destrói o templo, fica em ruínas, e eles vão cativos também para o cativeiro. No ano, os babilônicos, eles levam em 3 partes, na primeira leva, Nabucodonosor aqui, na primeira invasão no ano 606. Depois ele volta 10 anos depois, no ano 596. E depois a sua terceira investida no ano 586.
tá? Ó, AC, AC e AC. No ano 586, aí sim, Nabucodonosor leva todo mundo cativo, destrói o templo, tira os utensílios da casa do Senhor, e eles passam agora Israel 70 anos no cativeiro. Depois de 70 anos, levanta mais um rei, mais uma nação. Então vem, a primeira nação foram os egípcios, que levaram cativo os hebreus, né, os judeus, a nação de Israel. Depois vem os assírios, depois dos assírios vem os babilônicos, depois dos babilônicos vem os medo-persas, que aí conquistam Babilônia, e os medo-persas, na direção de Ciro, liberta Israel e permite que Israel volte para Jerusalém para a reconstrução do templo. Aí entra Zorobabel, Esdras, Neemias, entre esses livros, entra o profeta Zacarias, profeta Ageu, Malaquias, nesse período que eles retornam do cativeiro. E aí, no ano 516, que eles voltam, né? 516 a.C., eles são libertados. Então, no ano 516, eles são libertados do cativeiro, voltam para Jerusalém, e aí nós entramos no período interbíblico, né? Depois da restauração ali dos muros de Jerusalém, o último profeta foi Malaquias, aí entramos no período interbíblico, que aparece em cena os gregos. Aí vem a nação grega, vem os gregos. Estou pondo aqui para você marcar aí, tá? Você vai marcando aí na sua anotação. Entra os gregos, e aí os gregos, no período interbíblico, acontece um monte de acontecimentos aí extrabíblico. Alexandre o Grande mistura os povos e há uma misturada, surge aí feiticeiros, várias mitologias, e é acrescentado um monte de coisa na Septuaginta, lá na tradução da Bíblia, aparece escritos, aí vem muitos escritos aí de diferentes pessoas, e acontece muita coisa, né? Aí temos aqui mais 400 anos, onde muita coisa acontece, né? Temos aí 400 anos, e depois dos gregos, aí vem os romanos. Aí temos aqui os romanos, ó, os romanos, e aí os romanos, antes de Cristo ainda nascer, os romanos conquistam os gregos e conquistam uma boa parte, e aí vai a história de Israel. Não vou mais prosseguir na história dos hebreus. Por quê, irmãos? Porque nós vamos fazer uma matéria que ela se chama escatologia, e nós vamos tratar de alguns assuntos que aconteceu com Daniel ali em Babilônia, que Deus revelou que vai acontecer com a nação de Israel ainda, e algumas coisas de Apocalipse que vão acontecer para a nação de Israel, tá? Então aí é só essa síntese para nós fecharmos a aula de hoje e para você poder fechar essa história. Então assista com calma esse vídeo, pause, volte, leia o nosso material, que aí tem todo esse contexto que eu falei aqui, não lemos, mas todo esse contexto que foi passado aqui está no nosso material, de estudo. Então você dê uma lida, anota essas anotações que vão lhe servir mais na frente, vão lhe servir essas anotações como ponto de referência para alguns estudos que nós vamos fazer ainda. Nós vamos fazer agora uma maratona de matérias muito maravilhosa e vamos iniciar agora a teontologia. Então nós vamos falar sobre a pessoa de Deus, vamos entrar na matéria de teontologia. Não é uma matéria fácil, mas nós vamos tentar passar de uma maneira simples e objetiva. Depois de teontologia, que vai ser a quinta matéria, nós vamos para a ramartiologia, depois nós vamos para a angelologia e depois vamos para a cristologia. Então, esse mês que entra, nós vamos fazer esse grupo de matérias, essas 4 matérias: teontologia, ramartiologia, angelologia e cristologia. Então não perca nenhuma semana, não perca aí nenhuma aula, que você vai aprender muito a partir de segunda-feira. Já estamos avançando um pouco mais dentro do nível da teologia, e quanto mais nós avançamos agora, mais você vai melhorar na compreensão, tá bom? Deus abençoe, meus queridos, que vocês possam continuar se dedicando à palavra de Deus, atenda esse aprendizado.
tá bom? Então aqui eu espero você na nossa próxima aula.